pessoal? A gente está aqui de volta para conversar sobre fibromialgia. Esse assunto essa semana foi muito discutido, né? Depois da Lady Gaga ter sido obrigada a cancelar o show no Rock in Rio por uma crise álgica muito importante. Eu fiz até aqui embaixo nos comentários um texto mais explicativo, com mais detalhe teórico sobre essa doença, sobre esse comprometimento. Mas eu quero deixar aqui algumas observações importantes, alguns alertas importantes sobre isso. Então, a fibromialgia ela comete muito mais mulher do que homem, mais ou menos mulher em torno de 30, 50 anos. É uma doença que a gente não consegue fazer um diagnóstico por exames laboratoriais. A gente acaba fechando esse diagnóstico com a história clínica, com o exame físico da paciente. São dores insuportáveis em diversos pontos do corpo. Eu até sinalizei aqui embaixo com a imagem os pontos mais comuns da intensidade dessa dor. E a gente acaba fechando o diagnóstico. As pessoas têm, em média, de 11 a 18 desses pontos doendo constantemente, né? É uma situação muito complicada de se conviver. Dor é uma situação incapacitante, é uma situação que tira a gente da nossa rotina, da nossa produtividade, né? E esse quadro de fibromialgia ele está intensamente ligado a um quadro de transtorno emocional. É muito comum quadro de labilidade emocional, ansiedade, depressão, fobia, síndrome do pânico, porque toda a parte de inervação e de neurotransmissor está comprometida no corpo de maneira geral. Tratamento para isso. Como a gente está falando de dor, tratamentos são analgésicos, aí a gente vai evoluindo os graus de analgesia. Analgésicos comuns, anti-inflamatórios, antidepressivos, anticonvulsivantes que têm algum efeito colateral, uma analgesia, então acaba sendo indicado, relaxante muscular e por aí vai. E esses remédios são para atenuar a intensidade do quadro, né? Fibromialgia não tem cura, é uma disfunção. E o mais interessante que eu queria chamar a atenção de vocês é que o corpo nessa situação se comporta como se fosse um quadro inflamatório crônico metabólico. Então, uma inflamação contínua do próprio metabolismo. E tem alimentos que agravam isso sim. Tem alimentos que são mais inflamatórios no seu processo digestivo e de absorção intestinal. Então, todo o processo de absorção de nutriente acontece no intestino. A gente come, mastiga, a comida vai para o estômago, onde pela acidez do estômago e pelos movimentos de contração e de liberação de vários sucos digestivos, ajuda a quebrar, fragmentar cada vez mais essas moléculas da alimentação, quebrando em nutrientes bem pequenininhos, capazes de serem absorvidos nas células intestinais. Essas células intestinais, elas são chamadas de borda e escova, porque elas são todas onduladas e elas fazem uma conexão bem fechadinha, como se fosse uma mão fechada com todos os dedos bem coladinhos. Então, para o nutriente passar nesse intervalo de célula, que são camadas muito estreitas, ele tem que estar muito pequenininho, tá? E isso se dá através de um bom processo digestivo. O fato do alimento chegar ali não bem digerido, aí isso já tem as pessoas que têm algum comprometimento de gastrite, úlcera, quem toma muito antiácido, quem toma muito inibidor do canal de bomba, né, que para inibir a acidez do estômago compromete muito essa fase de digestão, compromete muito a absorção dos nutrientes, compromete muito a produção do estômago e dessa fase inicial do aparelho digestivo de algumas substâncias importantes para a saúde, para esse processo digestivo. Mas enfim, alguns alimentos, mesmo sendo bem digeridos, eles possuem uma capacidade de inflamar
esses enterócitos, que são as células intestinais. Essas células inflamadas, elas começam a abrir um pouquinho espaço entre os dedos, né? E nesses espaços começam a passar outras substâncias que não eram para estar ali naquele momento. E a saúde do intestino se dá muito também pelo equilíbrio da flora bacteriana local. As bactérias do intestino têm que ter um equilíbrio entre as bactérias do bem, que protegem nossa imunidade, nossa função intestinal, não só de ir ao banheiro, mas a sua função intestinal fisiológica, que é de absorver nutriente, e também não eliminar a toxina, mas não deixar entrar algumas substâncias que acabam sendo tóxicas. E essa inflamação local, outra coisa interessante, que interrompendo isso daí, mas que é super importante no grau de transtorno emocional de quem tem fibromialgia, em torno de 70% da nossa serotonina, que é um hormônio neurotransmissor de atuação emocional, provocando bem-estar, que equilibra o cortisol, que diminui um pouco essa quantidade desse outro hormônio que dá irritabilidade, transtorno emocional, labilidade emocional. 70% da serotonina é produzida no intestino saudável. Então, se eu tenho um intestino inflamado, e essa inflamação ocorre principalmente por alimentação industrializada, embutido, enlatado, corante, conservante, ou seja, são todas as estruturas que entram nos produtos alimentícios, que não são alimentos, que nessa tentativa de entrar, de serem absorvidos junto com os nutrientes, acabam lesando essa mucosa e essa parede celular intestinal, que são os enterócitos. Então, alimentos como leite e trigo, as proteínas do leite da vaca, que é a caseína, e a proteína do trigo, que é o glúten, elas têm um potencial grande de inflamar essas células intestinais, tá? E nesse processo inflamatório, substâncias tóxicas são produzidas. O processo de inflamação para o corpo é fundamental para a imunidade e para reparo celular. Mas quando essa inflamação se estabelece de uma maneira crônica, de uma maneira persistente, essas imunoglobulinas, essas substâncias tóxicas, quando liberadas em maior quantidade por um tempo continuado, elas começam a agredir o próprio corpo, tá? Então, as pessoas que se alimentam, que têm uma base na sua alimentação, uma quantidade grande de leite de vaca e derivados e trigo, quando eu falo leite de vaca, é porque a composição dele é diferente da composição do leite de búfala, do leite de cabra, do leite humano. Então, a composição do leite de vaca é muito mais inflamatório, é muito mais alergênico do que o leite desses outros mamíferos, desses outros animais, tá bom? E o glúten, a proteína do trigo, ele também é altamente inflamatório. Então, o fato de você, de repente, ter o hábito de só comer o pão integral ou os cereais integrais à base de trigo, isso não suaviza essa inflamação, porque o integral é a fibra acrescida ao glúten, a proteína, ao trigo. Então, é o trigo com a casquinha, eu acrescento uma quantidade maior de fibra, mas o problema inflamatório e alergênico é da proteína do trigo ao tentar ser absorvido pelo intestino. E essa dica cabe para qualquer doença autoimune. Então, tireoidite de Hashimoto, doença celíaca. Na verdade, a doença celíaca, o paciente ele já tem alergia ao glúten, então ele já não faz uso do trigo, tá bom? Mas vitiligo, lúpus, endometriose, síndrome do ovário policísticos, são todas alterações que, se não se apresentam como uma doença autoimune genética, elas se comportam como sendo pela atuação crônica e persistente dessa inflamação que gera essas toxinas intestinais que acabam sendo absorvidas pela corrente sanguínea e nesse passeio pelo corpo
no sangue, através dos vasos, chegam ao cérebro, irritando também toda essa parte de serosa, toda essa parte de mucosa, sendo absorvido e ativando uma inflamação neurológica, mexendo com os neurotransmissores que são responsáveis pela percepção da dor à distância, lá nos nervos. E os nervos saem, passeiam pelo corpo lá na inervação da musculatura. Então, esses pontos que estão bem sinalizados nessa imagem aqui embaixo, sobre a fibromialgia, eles ficam muito mais intensos, essa sensibilidade dolorosa, por uma dificuldade e uma alteração da percepção da dor, que fica muito mais intenso nesse quadro inflamatório crônico, que já é natural da dor, do quadro de fibromialgia, mas que acaba sendo intensificado por muitas questões alimentares. Então, trigo e derivados, leite de vaca e derivados realmente potencializam esse quadro inflamatório. Então, quem tem também essa predisposição maior a enxaqueca, rinite, sinusite, otite, dermatite, alteração intestinal, pode perceber que isso está ligado às alterações de transtorno emocional. E tenta fazer uma experiência. Afasta o trigo e o leite por 30 dias, tá bom? Quem tem história de doenças de autoimunidade na família, quem tem algum quadro específico intestinal, tem que ter uma avaliação médica prévia, tem que fazer uma análise dos anticorpos intestinais para ver a predisposição da doença celíaca, tem que avaliar a síndrome do colo irritável, várias outras situações. Mas nesse caso específico de fibromialgia, que o corpo acaba se comportando com essa inflamação crônica como se fosse uma doença autoimune, a restrição desses alimentos atenua muito a intensidade do quadro álgico e muitas vezes vai espaçando o intervalo entre as crises, dando um conforto muito melhor, tá bom? E dá uma lidinha no post aqui embaixo. O tratamento não é apenas medicamentoso. Como toda a qualidade de vida está ruim, como esse quadro depressivo ele está presente, como a angústia, a indiferença, a falta de disposição, isso está muito presente e cria um ciclo de alimentar o desequilíbrio desses neurotransmissores, desses hormônios. É muito importante as terapias adjuvantes. Então eu tenho que fazer uma terapia mesmo, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento neurológico, atividade física, gente, contato com a natureza, buscar na nossa rotina coisas que deem mais prazer, que motivem pensamentos positivos, que motivem esperança, que motivem a oportunidade de você não estar num tempo mais ocioso, mais parado, que a cabeça começa a pensar coisas que não agradam, coisas que não fazem bem. Então se deem mais a oportunidade de criar situações de motivação, de estar com pessoas que te motivem mais, que te elogiem mais. O elogio tem que superar as críticas, né? A compreensão de quem convive com essas pessoas, de que ela não é apenas chata e ranzinza e melancólica. Isso tudo é consequência de um distúrbio químico, hormonal e metabólico. E essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam de um estímulo, de um incentivo. E se muitas vezes elas não conseguem ter esses estímulos sozinhas, elas precisam de uma ajuda médica, elas precisam de uma orientação, elas precisam de uma pesquisa para ver se outras coisas não estão acontecendo em paralelo. E se essas outras coisas não podem ser atenuadas com medicação também. Mas não criem uma expectativa e não transfiram a responsabilidade para um comprimido da tua melhora. Busquem se movimentar, busquem atividade física, busquem as terapias alternativas como acupuntura, coisas que mexam com a energia, com alongamento, com bem-estar, né?
As atividades físicas ao ar livre são muito boas, então não menosprezem esses outros recursos que fazem tão bem. Tudo bem? Então, qualquer dúvida também pode perguntar. O que não foi abordado aqui no nosso bate-papo e o que não está no texto aqui embaixo, que gere alguma dúvida, pode mandar a pergunta pra gente. É um caso importante, é um caso difícil, é um caso que agrava exponencialmente os problemas emocionais, psicológicos e psiquiátricos, precisa de uma atenção especial e precisa de um alerta muito importante. A qualidade de vida, a rotina, a qualidade de sono é fundamental. O cuidado com o intestino é fundamental. A disbiose, que é o desequilíbrio dessa flora intestinal, predominando as bactérias que agridem em função daquelas que nos protegem, isso tem que ser muito bem avaliado. O uso de lactobacilos, do pró e prebiótico. Então, tem muita coisa boa para a gente fazer. O equilíbrio hormonal, que equilibra a tua imunidade, te dando a possibilidade de ter uma melhor percepção dessa intensidade da dor, diminuindo essa intensidade. Então a gente tem muita terapia adjuvante a fazer, que não se resume só nos comprimidos. Tudo bem? Então vamos lá, essa é mais uma dica do dia para você. Até o próximo encontro.